importante na oração a gente ter a memória que nós cantamos e dissemos com o coração. Eu pensei que o Pai poderia ter esquecido de mim. Ele nunca esquece. E é nessa infinidade de amor que Ele tem por cada um que nós temos a oportunidade do crescimento. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. A Lei do Amor, Lázaro, Paris, 1862. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos mais avançados e corrompidos, possui sensações mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído de seus sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. O amor é alguma coisa que nós vamos, com o crescimento espiritual, nós vamos começar a sentir. Ele vem do nosso instinto. Mas não esse amor que a gente cada vez mais usa vulgarmente como a palavra numa colocação, eu te amo. O amor que nós falamos, este amor que Jesus tem por cada um de nós, é um amor que vem do instinto. É um amor que ele é iniciado na caridade. É um amor que é iniciado na estrutura cristã, definido pela doutrina e citado no Evangelho. Amar alguém é ter todo o cuidado, independente da diferença que relaciona um com o outro. É mais fácil a gente amar alguém que pensa parecido, que tem uma cultura próxima, que tem uma educação formada num fator econômico, psicossocial muito parecido. Difícil é olhar aquele que não tem ainda na expressão da sua vida esses conteúdos. Não que a gente seja melhor do que o outro, nem o outro inferior a cada um de nós. A questão são as oportunidades. Nós temos hoje a oportunidade, e todos aqui que estamos, já temos essa sensibilidade que é muito mais profunda no sentido da fé, da crença e da referência, que a espiritualidade é exatamente o fator vital de cada um. Por quê? Porque quantas coisas nós somos obrigados a entender que não nos pertencem, por mais que a gente queira cada uma dessas coisas, a gente não, se não é para nós, a gente pede pedra ao Pai e o Pai nos devolve em pão. Nega aquilo que não nos pertence. E dentro dessa nossa evolução, esse sentimento de vaidade, de orgulho que cada um de nós tem, é sempre um crítico daquilo que nós estamos vivendo. Não estou bem, o Pai não está olhando para mim. Não estou conseguindo aquilo que eu quero, o Pai não está prestando atenção em mim. Né? Então veja, quando o Pai não está nos fornecendo aquilo que nós queremos, na nossa fé nós temos que entender, estou pedindo alguma coisa errada. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa, ela passa uma vida o tempo todo se frustrando, mas não sai daquele caminho, não abre mão daquela persistência. Ou seja, ele quer vencer. E ele está vencendo nada. Ele está perdendo cada vez que não aceita a condição que lhe foi estruturada para que ele possa crescer. É muito fácil a gente dizer assim, eu não mereço tal dificuldade. Qual é o meu parâmetro de comparação? É o tempo que eu tenho memória da minha vivência.
Então, nesta vida, realmente, eu posso não ter feito nada para estar vivendo aquela condição. Só que se eu acredito na espiritualidade, eu acredito no processo reencarnatório. E quantas vezes nós já reencarnamos para estarmos aqui neste momento, nesta condição? Então, muitas vezes o exercício que nós estamos fazendo agora é a oportunidade de crescer na estrutura que vivemos em reencarnações passadas. Então, quando a gente diz assim, não sou merecedor, é que você está dizendo assim, eu sou uma figura maravilhosa. Só que a gente esquece que lá para trás, a gente não foi essa figura. Nós temos um histórico que a gente traz, até a nossa própria consciência define isso, não precisa ninguém nos ensinar. A gente sabe muito bem que quando está fazendo uma coisa indevida, a gente sente que aquilo não está certo. A nossa ignorância não é do conhecimento da leitura ou da literatura. A nossa consciência, ela é muito livre para a nossa capacidade de definição e de escolha. Eu sei quando eu estou fazendo alguma coisa que estou achando que isso não está certo. Então, tenha confiança, isso vem no instinto. Nós já trazemos isso no processo reencarnatório. Então, por mais que a gente esteja vivendo uma vida regrada, no entendimento de que a gente está seguindo direitinho o Evangelho, não podemos esquecer de que nós já fomos muito maus também. Nós sempre estamos na classificação de muito. Ora muito bonzinho e ora muito mal. Então, quando a gente começa a ter a clareza disso tudo, a gente tem que tomar consciência. Por exemplo, quando a gente tem um bebê. O bebê nasce livre. Vai aprender tudo da forma que o mundo lhe educar. Se ele vem num ambiente que está tranquilo, um ambiente harmônico, ele não se lembra das vivências más que ele teve. Por quê? Porque ele já é acolhido dentro desse ambiente. Se ele vem para um lar com desavenças, desestruturado, ele, claro que vai só se lembrar das vivências nessas mesmas condições. Então, a reencarnação é a oportunidade de a gente crescer em cima daquilo que a gente viveu. Aqui são oportunidades que a gente tem momentaneamente para não levar para a próxima, porque dá tempo da gente realizar. E até porque as nossas dificuldades, elas não estão ligadas nesse momento. Elas já vêm com as dificuldades que nós já tínhamos, apenas se somam. Então, cada vez que a gente melhora uma condição, a gente melhora toda a história. Então, quando a gente vem para um lar como esse, em busca de um tratamento, é claro que o nosso tratamento físico é muito buscado, é muito importante. Por quê? Quando a gente tem um físico melhor, a nossa vida parece que fica melhor. Diante da dor, tudo fica mais difícil. Então, muitas vezes a espiritualidade nos dá o conforto de uma dor física para que a gente possa conseguir o desenvolvimento da dor espiritual. Porque a tendência, quando a gente tem uma dor, é cair na depressão. É ficar o tempo todo vivenciando a dor. E algumas pessoas não lutando contra a dor, mas se vitimizando por conta de estar sentindo a dor. Então, vamos entender a nossa dor, a nossa doença também, como uma oportunidade. Né? Às vezes é por conta dessa doença, é por conta dessa dor ou sofrimento, que nós vamos chegar à condição do amor cristão. Porque senão, se a nossa vida está muito boa, a gente vai achando que está tudo maravilhoso. Esquece de pensar até nas consequências. Portanto, quando a gente tem que buscar a oportunidade de tirar um sofrimento, vamos entender que não é para a gente ficar só confortável. É para a gente ter força para continuar fazendo o exercício da nossa melhora espiritual. Né? E é assim que nós vivemos com a espiritualidade amiga, nos dando oportunidades o tempo todo.
O tempo todo nós estamos sendo acompanhados. Por isso, quando somos teimosos e não paramos para definir o porquê que nós estamos com essa dificuldade, nós vamos seguir a mesma trilha. E no final dessa trilha tem a mesma parede que a gente vai bater com a cabeça, como já tem feito muitas vezes. Então, é hora de uma reflexão, é uma hora de uma parada. Quando a gente diz assim, Pai, me dê a memória do que eu preciso. Não venho pedir aquilo que eu quero. Venho pedir aquilo que eu preciso. Porque o que eu venho pedir aqui, muitas vezes, é justamente o contrário do que me é necessário. Agora, a espiritualidade sabe, sim, o que cada um de nós precisa. Então, vamos aceitar aquilo que nos é dado. Porque aquilo que nos é dado é uma caridade, mas essa caridade no sentido de amor. Porque quer que cada um de nós se supere, que cada um de nós cresça a partir daquilo que nós vamos ensinando um para o outro. Cada vez que nós ficamos melhor, é porque alguém, irmão, nos deu a mão. Ninguém chega sozinho. Então, ninguém ganha. Todos nós comemoramos. Na humildade de buscarmos aquilo que nós precisamos. Então, vamos agradecer a presença de todos e a presença também, a distância dos nossos irmãos que, pelo Facebook da Seara, acompanham os evangelhos nos dias de tratamento. Que todos tenham um bom tratamento, tenham um retorno para casa e consigam fazer esta reflexão. Né? O que eu preciso? Como eu estou e como eu cheguei neste momento? E aí vamos ter sempre uma boa resposta. Porque quando nós pedimos, o nosso anjo de guarda fica muito feliz. Porque ele não pode interferir por conta do livre-arbítrio que cada um de nós tem. Então, quando nós solicitamos, eles então se reforçam para poder nos ajudar. Então, aqueles que ainda vão continuar o tratamento, se é que ainda tem alguém, mas de qualquer maneira, nós já vamos fazer o encerramento deste dia, desta manhã de tratamento, agradecendo a espiritualidade por esse carinho, por este cuidado, e acolhendo também todos os nossos irmãos em espírito que estão sendo protegidos aqui neste lar abençoado, para que possam estar prontos para serem resgatados. Essa casa, além de cuidar de nós, também é um pronto-socorro da espiritualidade. Portanto, quando terminarmos e sairmos daqui, vamos sair em silêncio, respeitando a vibração desta casa, porque nós deixamos uma cadeira, mas deixamos uma casa cheia que a espiritualidade está acompanhando. Então, gratidão a todos os irmãos trabalhadores que também vieram na oportunidade de crescer, oferecendo a sua ajuda com o seu trabalho. Que assim seja, graças a Deus e até uma nova oportunidade.